Tá, a cronologia da reconstrução do templo, nós temos aqui o reinado de Ciro, onde teve a obra foi iniciada a obra, através de Zorobabel, falamos nas lições. Os inimigos se levantaram, reclamaram com o rei, a obra parou 15 anos, no vermelhinho aqui, é que vocês não estão vendo o mouse, mas está aqui. Aí, teve mais um período, a obra foi retomada em 520, o templo foi concluído em 515, na reinado do rei Dário. Aí veio Xerxes, que é Assuero, algumas traduções dizem que é Assuero. Quando você lembra Assuero, você lembra da rainha? E qual rainha? Hã? Esther, rainha Esther, livro de Esther, rei Assuero, rei Xerxes. Depois que ele morre, vem Artaxerxes. Então assim, ó, você tem 5 reis, desde Ciro libertou até o que a gente vai falar agora, Artaxerxes. Artaxerxes. É um trava-língua, mas é isso. Aí aqui em Artaxerxes, você tem duas pessoas que conviveram no mesmo período, que é Esdra e Neemias. A primeira turma que saiu lá do cativeiro da Babilônia foi com Zorobabel em 536. Ciro deliberou, foi a primeira turma na sequência. A segunda turma foi o que nós vamos estudar hoje, que é o livro Esdras. Artaxerxes manda a segunda turma aí. E a terceira turma é a turma de Neemias, que vai lá e reconstrói as muralhas que estava destruída, que é o copeiro do rei, que a gente falou disso em outras lições. Tá? Então nós estamos aqui com a segunda turma, mais ou menos 1.800 homens, só que você multiplica vezes 3, porque tem homem, mulher, servo, 4, né? Mulher, servo e filhos. E filhas, né? Então você sempre 4 ou 5 esse número. Os judeus estavam sob o domínio dos persas agora, não era mais Babilônia. A Babilônia perdeu a guerra, os persas, os médios e persas se uniram, invadiram a Babilônia e ganharam. Só que os persas tinham uma filosofia totalmente diferente, uma cultura diferente dos babilônios. E eles eram mais brando e mais assim, eles eram bárbaros também. Só que assim, em relação à barbaridade da Babilônia, eles eram menos bárbaros. E os judeus, eles começaram a se sentir um pouco mais confortável com os persas. Não tinha tanto domínio como o babilônio tinha. Então eles puderam logo perceber que os persas eram mais brandos, né? Menos nocivo. Eles ainda eram um povo hostil, mas assim, em relação à Babilônia, eles eram menos. Então, Esdra servia ao rei Artaxerxes como um dos sacerdotes, um dos conselheiros. Ele não era copeiro como Neemias, em outro rei, mas ele era sacerdote. E ele tinha um relacionamento com Artaxerxes muito próximo. No entanto, que Artaxerxes fica impressionado com ele e permite que ele retorne à terra. Questão: Esdra nasceu aonde? Esdra nasceu na Babilônia. Esdra foi um povo já gerado dentro da Babilônia. Você pode pesquisar sobre ele, nasce mais ou menos um período dentro da Babilônia, nasceu no cativeiro. Ele ganha uma posição no reinado, fica íntimo de Artaxerxes, no sentido de amizade, e ele ganha um prestígio. E, como o seu elevado grau de conhecimento, aqui está um outro detalhe, essa teoria aqui, só porque a gente é evangélico, a gente não pensa ou não precisa estudar. Sabe o que eu ouvi antigamente? Não precisa estudar porque Jesus está vindo. Você vai ficar sem emprego se ele demorar mais 50 anos, porque as coisas estão mudando. Fale. Só para complementar, essa questão que você falou do governo que eles se sentem mais à vontade, está tudo relacionado com o livro de Daniel, tem a ver com a estátua. Sim. Porque deixa de ser já a cabeça do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele decretava. Tanto que no capítulo 2 você vai ver lá que ele está falando com os amigos de Daniel adorarem a estátua, e quem não adorasse ia ser lançado. Era morto. Ele decretava e passava a palavra dele. Agora, como já a época do Império Persa, que é quando Daniel vai ser lançado na cova dos leões, o rei já é limitado politicamente. Ele depende de como se começa a mudar a política. Isso. Tanto que quando ele decreta, ele anima Daniel. O rei não queria que Daniel fosse para a cova. Ele decreta. Só que aí o conselho vem se reunir e fala: olha, conforme a lei dos médicos persas, o senhor assinou. Ou seja, tudo está relacionado à profecia, já não é mais a cabeça de ouro. Não é um rei com todo o poder de Nabucodonosor, ele é limitado ao próprio concílio. E é o rei
pode decretar tanto porque ele está limitado. Então isso ajudou Isso os mesmo. judeus se sentirem mais à vontade. E conforme vai passando os outros reinados, vai descendo, mais limitado é o poder. Até o pé da estátua, que as nações atuais, né? Quais? Não sei. Ainda não tem ainda essa profecia revelada 100%. Vai se revelar. Que é a nação que vai colocar o anticristo no poder. Que é outra parte da história, tem outra lição. Mas, quanto mais vai descendo, realmente vai limitando o poder. Esdra era um dos 11 conselheiros. Ele tinha conselheiros. Então, Esdra, com elevado grau de conhecimento, ele possuía a lei de Deus e o conhecimento persa. Ele era instruído, era uma pessoa inteligente. E isso ajudou seus conselheiros, através de Artaxerxes, uma ordem a ser enviado para Jerusalém, para que ele pudesse ensinar o povo. Artaxerxes ficou preocupado, olha só, um gentil ficou preocupado como estava a saúde espiritual do povo de Esdra. Falou assim, então vai lá ensiná-los, vai você lá ensiná-los. E ele liberou, soltou uma carta, ele viu uma carta junto com Esdra, permitindo que ele possa ir. Uma carta escrita em aramaico, registrada em Esdras 7:12. Esse ponto aí, o alto conhecimento que ele tinha na lei do Senhor. Me chama curioso, porque se você tem um conhecimento razoável, isso é difícil no esporte e tal, né? O dia a dia, né? Agora o conhecimento dele sobressaía. Mas Como então, que ele conseguiu esse conhecimento? vamos colocar a diferença assim. Não é que Deus escolhe um para ser mais inteligente que os outros em relação, não. A lei está para todos. O conhecimento está para todos. Só que um vai buscar mais. Daniel orava 3 vezes por dia. Óbvio que ele tinha mais intimidade com Deus. Em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego, talvez não fizesse a mesma coisa. A intimidade era com Daniel. Então assim, uma coisa é você estar, acho que em Provérbios, Deus dá o sol e a chuva para todos. Se você achar esse versículo, me fala. Hã? Mateus, Sermão do Monte. Deus dá a chuva e o sol para todos. Só que tem gente que pega a chuva e vai plantar, e tem gente que vai se esconder da chuva. E tudo existe uma consequência. Aquele que plantou, ele colhe. Aquele que não plantou, plantou nada, colhe nada. Então assim, não existe essa, Deus escolheu essa pessoa. Não, é que nem aqui. Para dar essa aula eu fiquei até 1h da manhã. É um exemplo. Não estou falando que eu sou melhor que ninguém. Não, mas eu tive que ter um tempo dedicado. Fiquei sexta aqui. Minha esposa estava montando os slides sentado ali. Por quê? Tem que ter uma dedicação. Não posso vir aqui e só falar. Tem que ter uma dedicação. A mesma coisa que para fazer outros tipos de conhecimento, você tem que estar dedicado. Então, Daniel tinha conhecimento, Esdra tinha conhecimento e Neemias tinha conhecimento. E a vida deles era diferenciada por causa disso. A carta do rei Artaxerxes, ele declarou 6 pontos. Qualquer judeu podia acompanhar, estavam livres. Quer acompanhar Esdra voltando? Sem problema. Considerando que você está saindo do Iraque e indo lá para Israel. É longe. Os que fossem a Jerusalém podiam levar o ouro e a prata. Olha só, um reinado abrir mão do dinheiro. Isso é raro. Você for sair do Brasil, você não consegue levar todo o seu dinheiro. Você vai pagar um tributo aí de imposto de renda para tirar o seu dinheiro do país. Senão chama-se evasão de divisas. Aí você cai num crime. Nós sairmos do Brasil, a gente paga. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia foram restituídos. Então ele pegou e devolveu os vasos que o Nabucodonosor pegou. Qualquer despesa seria paga. Ainda pagou a passagem, pagou a viagem e as despesas. Não seria cobrado impostos dos servidores do templo. Então todos que eram sacerdotes não pagariam mais tributos. Esdra poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar. Então Esdra tinha uma autonomia do rei para criar um conselho, criar uma estrutura novamente no povo de Israel. Esdra louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer isso. Esdra entendeu que não era o rei, era Deus movimentando através da figura do rei, tudo isso lhe permitiu ao seu povo, estendendo essa benevolência. Então Artaxerxes, ele envia Esdra a Jerusalém, onde o líder escriba
Esdra era um escriba e sacerdote e escriba, com o objetivo de ensinar o povo de Deus. Bom, Edson, eu duvido que você esteja vendo daí. Vem para cá. Mas assim, só se for uma visão de ninja. Dessa distância, duvido. Então, Esdra viajou para Jerusalém em um grupo de judeus. Com alguns líderes do povo. Está em Esdra 8:2. Só que, antes de viajarem, olha as diferenças. Pequenas diferenças. O irmão Rosinho pregou sobre isso domingo. O irmão Laerte pregou na quinta. E acho que o pastor pregou no domingo. As pequenas diferenças. Eles oraram e jejuaram antes de fazer uma ação. Neemias orava antes de pedir conselho. Daniel orava antes da revelação. O irmão Rosi pregou isso domingo. Domingo. Antes de você tomar ação, ora. Neemias, no caso Esdra, antes de orar, antes de viajar, ele jejuou e orou. Quando você desce para a praia, você ora? Você ora? Eu oro. Não sei se eu vou sobreviver na estrada de São Paulo, que é uma carnificina. Toda vez eu oro. Nós paramos, oramos, pode estar quem for da minha família no carro. Você vai orar comigo. E eles oram junto, porque eles sim. Mesmo o gentil, ele entende que aquela oração é uma oração de proteção. E ele quer fazer parte do guarda-chuva, porque ele está no mesmo carro. É engraçado isso. Então, peraí que eu vou orar antes de sair. Se você não tem esse hábito, eu recomendo. Qualquer coisa, vou mudar mais profundamente. Você pisou com o pé fora da tua casa, ora. Você não sabe se você vai atropelar na esquina. Ora. Então, Esdra jejuou e orou por uma boa viagem. Chegou no lugar, o que ele fez? Orou. Ele chegou na região lá, ele fez o sacrifício e o holocausto a Deus. Ele glorificou a Deus e orou novamente. Irmãos, não tem como você se dizer cristão e não orar. É a mesma coisa você falar que é ser casado e não falar com a tua esposa. Eu sou casado com a Helenice, mas a gente nem conversa. Que relacionamento é esse? É só fake, né? Tá só lá a estrutura. O princípio de um relacionamento é o diálogo. Isso tanto para a fé, como para o emocional, como para o profissional. Se você for numa empresa e você não abre a tua boca, você vai ser um cara que vai estar sempre no canto e o primeiro a ser cortado numa demissão. Porque você não sabe se relacionar com pessoas. Uma vez eu ouvi, e eu tive esse problema porque eu era muito tímido. Consegue imaginar isso? Mas eu fui. Uma psicóloga do banco chegou em mim e falou assim, eu vou abrir aspas porque é exatamente o que ela falou para mim. Não adianta você ser um gênio se você não fala com pessoas. Você pode ser o Einstein, mas se você não fala com pessoas, não serve para nada. Aquilo marcou e eu comecei a trabalhar, a mudar as minhas atitudes para falar mais com pessoas, mesmo com pessoas que eu não gostava, porque eu tenho que me dar bem com todos. Ah, mas você não tem sempre aquelas pessoas que a gente não consegue conviver, por diversos motivos, mas você tem que manter o bem-estar. A Bíblia nos ensina a ter paz com todos, sem a qual ter a paz com todos. Então significa relacionamento. Temos que aprender a falar, aprender a conversar. Como que eu vou evangelizar uma pessoa se eu não falo? Eu vou dar exemplo? Tá, exemplo uma boa parte. E depois? Então, quando eles chegaram lá, eles ofereceram o holocausto. Chegando na local, em Jerusalém, quem que ele encontra lá construindo os muros? Neemias, que tinha sido recebido uma outra missão paralela da história. Essa é a minha vez. Recebeu a missão de reconstruir os muros. E eles se encontram. E eles vão vir aqui, Neemias, para ensinar o povo. Neemias ficou com inveja. Chegou uma pessoa mais inteligente que ele. Ele ficou com inveja. Ai, veio uma nova liderança. Eu vou ficar
Pô, mas tirou do meu cargo. Neemias estava construindo o muro. Ele tinha uma importância na sociedade. Aí vem um outro mais importante que ele, que é Esdras, que agora ele vai construir a estrutura sacerdotal e o ensino. Não, ele compartilhou. Ó, cuidado que vocês são Tobias, o povo chato. Cuidado com os inimigos, ó, tem isso, passou todo o relatório. A atitude do cristão é diferente. Ele não vê adversários, ele vê amigos para a obra. Vinícius é bom numa coisa que eu não sou, com ele eu aprendo. O Levi é bom numa outra coisa que eu não sou, com ele eu aprendo. O Laerte é bom em outra coisa que eu não sou, com ele eu aprendo. Da mesma forma, eu sou bom em algumas coisas que talvez eles não, com eles aprendem comigo, e a gente vai trocando as experiências. O cristão, ele cresce, ele soma, ele agrega, ele não divide. Divide é outra coisa. Rico contra pobre, branco contra negro, mulheres contra homem, patrão contra empregado. Quem separa é o inimigo. Divide a casa. O cristão não, ele agrega. Não há mais acepção de pessoas, não há mais rico e pobre. Aceitai tanto rico como pobre, diz o Tiago, né? Então, o povo se ajuntou e como um só homem se sentaram, sem discriminação, como um só povo, se sentaram e aprenderam. E Esdras trouxe o livro da lei que foi lido ao povo desde a alva, que significa desde as 7 ou 6 da manhã, acho que é 6, né? 6 da manhã até o meio-dia, 12 horas de ensino. Toma-lhe ensino. 1 hora de escola dominical, já vejo os alunos assim, já. Ai, meu almoço. Não, aqui foi das 6 ao meio-dia. Quando a palavra é ensinada genuinamente, ela tem um efeito. Por isso que onde você quebra todas as heresias é nesse efeito. Heresia não causa transformação. Heresia não causa arrependimento. Quando o povo ouviu a palavra de Deus genuinamente, eles começaram a chorar e se lamentar o quanto eles estavam desviados da genuína palavra. Ao ponto que os levitas falaram assim: ó, cala a boca aí, vocês estão atrapalhando o Esdras. Está escrito em Esdras. Os levitas se levantaram e falaram: chora abaixo aí, você quer se arrepender, mas se arrepende baixo aí. Você está atrapalhando o pregador. E eles tiveram que ser repreendidos. Ó, você aceitou, mas ó, ora abaixo aí, chora baixinho. E vamos festejar. Ele falou: não, para de chorar, vamos festejar. Vocês entenderam. A palavra genuína causa arrependimento e transformação de vida. Se a palavra que estamos pregando não é de arrependimento e transformação de vida, ela é anátema. Porque o reino não é deste mundo, não é através de ouro e prata, não é através das bênçãos materiais. A palavra genuína é arrependimento. Isso é doutrina. É aquilo que você precisa fazer para causar um novo homem, para levar você ao céu. Saiu disso. A mensagem já não é mais cristocêntrica. Neemias 8:10. E ele falou: alegre-se no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se vocês entenderam, vocês estão desviados, mas alegre-se, vocês agora vão voltar. O benefício da palavra de Deus. A palavra de Deus aperfeiçoa. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para Útil para quê? Abre com a sua Bíblia aí, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Por que eu quero que você abra? Eu quero que você veja na tua Bíblia, enquanto eu tomo água. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Você quer uma pessoa que foi ensinada, foi Timóteo. Paulo pegou Timóteo, mas olha, o livro inteiro, foi o maior aluno da Bíblia foi Timóteo. Jovem pastor. Vamos ler? Todos acharam? Pode ler. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Redarguir significa repreender, corrigir.
Está errado. É isso, redarguir. A palavra limpa, João 15,3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quem falou isso? Jesus falou para os apóstolos: vocês já estão limpos. Santifica, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Liberta, e conhecereis a verdade. A verdade liberta. Ela dói, ela incomoda, ela tira você do status quo, que é aquele status que você acha que você está certo. Ela vem lá e te derruba lá embaixo. Aí você toma aquele baque, mas ela liberta. A pior sentimento é a pessoa perceber que está 50 anos numa igreja e ela está errada. É possível? É. Só que é melhor ela aprender agora do que ela chegar lá no portão: cadê meu nome no livro da vida? Nunca te conheci. Jesus falou isso. Nunca te conheci. Eu nunca estive aí. Eu nunca morei aí. Mas eu preguei em teu nome. Eu expulsei demônio em seu nome. Eu fiz obra, Brasar, eu construí, eu fiz evangelismo. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos. Pensou tomar uma dessa? Anos e anos achando que está certo e não está. Como que eu sei se eu estou errado ou se eu estou certo? Pergunta para cá. Como que eu sei se eu estou certo ou se eu estou errado? Nem da Bíblia. Porque ela me ensina o caminho. Ela aperfeiçoa, ela limpa, ela santifica, ela me liberta. Que a palavra vai bater e fala: você está errado, você está errado, você está errado, aí você tem que deixar. Aí agora você está liberto. Agora você vai o que? Santificar. E ela discerne, os últimos aí que não dá para ler, o pensamento e os propósitos do coração. A palavra ela te pega antes da ação do pecado. Jesus falou: você acha que você adulterar com a mulher, pegar a mulher no próximo adultério? Eu já falo: se você pensar em adultério. O que é isso? É antecipação do pecado. A palavra, quando ela está no coração, ela te pega antes de você cometer. Porque todos nós somos falhos. Como o pastor Geraldo falava, você não impede de passarinhos voar na tua cabeça, mas você não pode deixar eles fazerem ninho. Então todo mundo às vezes pensa uma besteira, mas a palavra: opa, não cobiçar, não roubar, não furtar. A palavra, ela pega, ela já te corrige antes de você fazer. Se eu for aquele rebelde que eu ignoro, aí eu vou para a ação gera o pecado gera o que o pecado gera? A morte e a separação de Deus. Aí começa a sentar mais para trás lá na igreja, né? Você já viu o que é degradê, né? Por quê? É igual Adão. Quando ele pecou, ele ficou com vergonha de Deus. Então eu vou me esconder lá atrás, até o momento que ninguém vai mais perceber que eu não estou vindo. Isso, tchau. Apareça aí no culto de Ano Novo. A palavra discerne os... Oi? Não é isso. Não é porque você senta aqui na frente que você está santo. Não é isso não. É que eu estou falando assim, a pessoa vai se sentir acanhada, ela vai se escondendo. É nesse sentido. Tem gente que quer ter cara de pau e acanhado, vai estar aqui na frente também. Então, não é a posição da igreja, é no sentido assim, a pessoa vai se envergonhando, ela vai se afastando, no sentido de se afastar. Ela vai se isolando. Percebe que tudo que é do mal é isola, é secreto, é oculto. Ele vai sempre se afastando da luz, porque não quer que as suas obras sejam vistas. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, ele está nas claras, é público, é vivo e é na luz do dia. Tem um versículo que fala sobre isso, só não preciso lembrar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas as medulas, é apta para discernir os pensamentos. Ela que remove as travas da mente e os propósitos do coração. Hebreus 4:12. Pode falar. Você fala interessante, você precisava aprender, né? Porque eu do irmão, a gente, mas a gente precisava aprender que através do trânsito, na aula, do trânsito dos professores, o doutor explicou que o jornal estava assim, virava a cabeça para cá para você.
extremo. Hoje eu estou na jornada porque tem dia que a gente está falando isso só para o cara não precisava aprender. Porque espiritualmente o contato direto com Deus não ia fazer a jornada. Eu ouvi de um que não vem na escola dominical porque já sabe tudo. Eu falei assim, então vem ensinar, porque eu não sei tudo. Eu não sei tudo, eu ainda estou aprendendo e cada dia aprendendo e todo dia aprendendo. Se você sabe tudo, por favor, venha ensinar. Porque eu quero aprender. Aí ele falei, não, arranja desculpa. Você não quer vir porque não quer vir. Não fala que sabe tudo. Então assim, tem gente que leva, sou muito espiritual, é falta de humildade. O princípio de você ter a sabedoria, o princípio básico para você aprender qualquer coisa na sua vida, seja profissional, emocional ou espiritual, é a humildade. É você perceber que você não sabe. Você não sabe 100% de matemática, você não sabe 100% de economia, econometria e qualquer ciência, você não sabe 100% da Bíblia, você não sabe, porque ninguém sabe, nós somos imperfeitos. Inesgotável. Vale. Precede a honra. Está em Salmos, a humildade precede a honra. E na frente da honra vai a humildade, algumas traduções. Por que a humildade? Porque você percebe que você não sabe. O verdadeiro sábio é aquele que conhece os limites da sua ignorância. Eu não sei tudo. E como eu não sei, eu vou buscar. E onde eu vou? Na fonte Nossa, agora travou, peraí. Essa aí, essa fonte que não acaba, porque fugiu a palavra. A palavra de Deus revela ajustes. Ela mostra aqui que você precisa acertar. A palavra de Deus te ajuda a tomar decisões. Para de quebrar a cabeça com a tua vida financeira, material, emocional, profissional, espiritual e qualquer outra vida que você tenha. Porque tudo está escrito na Bíblia. Irmãos, a Bíblia ensina você a cuidar do seu dinheiro. A Bíblia ensina a cuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu pai, da sua família, dos seus idosos. A Bíblia te ensina a cuidar dos seus negócios. A Bíblia te ensina a cuidar dos seus empregados. Ou você como empregado, vai respeitar o seu patrão. A Bíblia te ensina tudo isso. Quem quer viver vida louca, porque está querendo viver vida louca. Porque a Bíblia ensina o correto. Eu vou fazer do meu jeito. Aí parece aqueles carrinhos de bate-bate de parquinho, que bate lá, bate cá, e vai se ajustando pro... Precisa ser tão difícil a vida? A vida é difícil. Será? Este poço, duas portas, a vida e a morte. Ainda Deus fala assim: escolhe a vida. Fica a dica. Aí não, vou escolher a morte. É mais legal. Aí depois vem pedir, quebrou. A Bíblia te ensina tudo. Reanima o coração. Está triste? Lê a Bíblia. Mas não tem depressão. Você não conhece o profeta Elias? Que estava na caverna escondida? Ou o Davi, que quando seu filho estava doente, ele estava deprimido? Não conhece luto. Você não sabe que é luto, que tem luto também lá? Todas as mazelas da vida estão lá dentro da Bíblia. E tem como as pessoas que superaram, que não foram ensinadas para nos servir como exemplo. Nos ajuda a meditar. O que é meditar? Isso? Não. É você refletir. Refletir nas suas ações, refletir nos seus próximos passos. Se achegar a Deus. Fortalecer a fé. Irmãos, uma das palavras mais complexas e mais simples de Jesus é: se tiveres fé, como uma grão de mostarda, fala lá para esses montes, saia daqui e se precipite no mar. Quando você para nas implicações físicas disso, científicas, filosóficas, como isso é complexo. Eu pegar uma montanha e mandar para o mar, mas ele fala, e se tiver fé, dá para fazer. Irmão, vou sair. Tem fé? Olha o poder que Deus faz, se tiver fé, porque Ele disse, e Ele honra a sua palavra. Aumentar a esperança. Está desanimado? Não tem perspectiva de futuro? Aumenta a esperança, por favor. É bom para tomar água.
voltando a ver esse versículo, ela fala que é muito inferno, que seria impossível fazer isso. Mas não esse versículo fora, não falando literalmente da montanha. Mas, irmãos, quantos cada montanha você já removeu da sua vida? Sim. Você tinha plena certeza que você tinha passado. São vários problemas. Não é uma montanha literalmente física. Mas como você falou, que você passou, removeu o montanha. Sim, ele coloca num grau de grandeza, vamos dizer assim, e você olha para a montanha e fala, isso é impossível. Ele está dizendo assim, mesmo impossível na sua vida, se tiveres fé, é impossível uma pessoa largar o crack, mas se tiver fé, ela larga. É impossível uma pessoa que tem uma vida de bandido a vida inteira, 500 fichas até a Polícia Federal está procurando ele, se libertar disso. Mas é impossível uma pessoa que era transformista virar um homem pai de família. Essa é uma monta, mas se tiver fé, vai. É liberto. Então, a grandeza é a questão assim, por mais que você ache impossível o tamanho do seu problema, se tiver fé, no tamanho do grão de mostarda, que é pequenininho, ela disse que tem umas mostardas, depois se vocês quiserem ela te mostra. Ela usa paurículo. Quando, né, irmão, você está fazendo o livro. Quando você quer a semente, aqui é a mostarda. Olha o tamanho daqui, ó. Aumenta a nossa esperança, ensina a justiça, algo faltoso na nossa sociedade. Justiça, sentido do que é certo e o que é errado. Justiça significa o bem para todos, mesmo que eu perca. Justiça é aquilo que é certo e errado. Verdadeira felicidade. Quer ser feliz? Lê a Bíblia. Se vocês viram a foto ali, é um presidiário lendo. É que está meio ruim a imagem, mas é um presidiário lendo a Bíblia. Meu primo foi preso. Ele chegou na cadeia, essa aqui da Marginal, esqueci o nome, Tremembé, acho. O PCC chegou e falou assim: você tem dois caminhos, você entra para o comando ou você vai para os crentes ali. Aí ele falou: eu vou para os crentes, né? Não foi, mas ele não queria entrar no comando, ele foi para os crentes. Falei assim: então você vai ficar com os crentes, porque se você sair dos crentes a gente te pega. A cadeia está dividida assim. Quem tem experiência com isso pode confirmar. Você faz assim: você entra para o comando, você vê ali com os crentes que eles vão ficar o culto dele lá, que é uma cela que é incrível. Já que a liderança do PCC, você sabe que eu estou assim, porque na igreja lá, o cara não pode usar shorts, camisa, é um cristão antigamente mesmo. É assembleiano ainda, né? Quando ele me contou isso, eu falei assim, eu fiquei assustado, eu não conhecia esse mundo. Pois é, na cadeia brasileira, São Paulo, Tremembé, tem essas divisões. E o cara foge lá, começa a bagunçar nos crentes, que os caras pegam ele. Então o ensino foi tão maravilhoso que o povo foi comer, festejar e sem viver. Eles saíram daquele sentimento de cativeiro e foram viver. Eles foram libertos. Neemias 8:12. Esdras ensina a palavra ao povo e é um grande despertamento espiritual. Quer despertamento espiritual? Ensina a palavra. Não é festa. É bom? É, mas não é despertamento. Não é campanha 50 dias no monte. Não é 50 dias disso. Não é isso. Não é campanha disso. Quer despertamento? Palavra. Palavra, porque é a palavra que vai ensinar que você precisa orar, é a palavra que vai ensinar que você precisa jejuar, é a palavra que você precisa se converter dos seus maus caminhos, é a palavra que vai te ensinar que você tem que ser uma pessoa diferente do que você aparenta na igreja. É a palavra que fala, você tem que ser íntegro na igreja, na sua família, na sua casa, na sociedade. É a mesma pessoa, para que quando Jesus vier você seja arrebatado. Não sei se a gente vai estar num culto de domingo no arrebatamento, num culto de Santa Ceia. Pode ser uma segunda-feira normal, uma terça-feira, ou de madrugada, ou depois que eu acabei de brigar. Ah, mas eu posso perder? Dependendo do que acontecer, sim. Falem. Oi.
Sim. O pastor Laerte falou na quinta, estava assistindo online, tá? Não consigo ouvir, mas estou online. Que o irmão João Laurino pegou ele, quando ele aceitou Jesus, sentou e mostrou a Bíblia. Irmãos, o irmão João Laurino, já está descansando o Senhor, ele não tem ideia do que ele fez. Ele criou raízes no Laerte, e na família do Laerte, e nos filhos do Laerte. Olha uma ação que talvez ele fez por amor, por um novo convertido, que ele nunca talvez vê os frutos do quê? Mas o ensino da palavra genuína causou esse efeito. Estou usando como exemplo porque foi falado quinta-feira isso. Uma única pessoa. Então, como o pastor falou, o ensino da palavra ela transforma de dentro para fora. Muita gente está preocupada em resolver de fora para dentro. Faz isso, não veste isso, não coloca isso, não frequenta isso. Isso é fora para dentro. A pessoa está fazendo, mas não sabe porque está fazendo. Agora, quando a pessoa é revestida de dentro para fora, ela sabe porque ela não pode frequentar aqueles lugares, ela sabe porque ela não pode beber aquilo, ela sabe porque ela não pode usar essa vestimenta em relação àquela vestimenta, porque ela sabe, porque ela foi transformada. Se é o inverso, ela só faz. O pastor não está nem vendo, ó, mudei. O pastor olhou para a direita, já coloca outra roupa, ou vai beber, ou vai fazer outra coisa. Por quê? Ela acha que é o pastor que está controlando, porque senão não toma ceia. Ela se ilude. Ela não foi transformada, ela se ilude. Ela vem com a capa de assembleiano ou de batista, ela vem com a capa, né? Eu lembro de um pastor que pregava, vem brigando da casa até a igreja. Chega na frente da igreja, põe o terno da hipocrisia, aí gravata da hipocrisia e vai lá, cultua. Saiu da igreja, vamos voltar, qual era a pauta da briga? Vamos de novo na briga, porque não houve a transformação. Ele só está fazendo aquele status social, né? Só socializando. É o sepulcro caiado que Jesus fala. O que é um sepulcro caiado? Aqueles mausoléus que tem ali na Consolação, que é lindo, mas dentro está cheio de podre e putrefação. Então, o ensino da palavra, Deus ordena que a palavra fosse ensinada ao povo de 7 em 7 anos. Deuteronômio 31:9. Além da leitura de Moisés, se fazia a cada sábado, os escritos e os profetas deviam ser lidos e explicados, que é isso aqui, culto de doutrina, e de domingo, explicado, quinta também está tendo, ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Quando a pessoa não segue a orientação de Deus, ela acha que todos os caminhos levam ao céu. Como eu falo assim, você vai todos os caminhos te levam para a praia? Não, não leva. Você pegar aqui, você vai parar em Mato Grosso, né? Você quer ir para a praia, vai parar em Minas, que vai ver a praia de Minas, né? Dependendo da estrada. Não é. O único caminho é Deus. O único caminho é Jesus. Jesus é o Verbo. João 1:1. E o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. O que é verbo? É a palavra. A palavra de Deus, por que ela é viva? Porque é o próprio Cristo. Ele é a palavra. Quando nós ensinamos a palavra, nós estamos ensinando Cristo. Ele é o verbo. Constrói uma frase sem verbo aí. Não dá. Só usa pronome e não vai. Em qualquer idioma. Eu disse para você pedir orientações, a esposa está falando assim, mas eu pensei que todos os caminhos levavam a Deus. Onde ele vai parar? No rio do pecado. Jesus falou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O que é esse mim? Ele, a palavra. Ele é a palavra. Ninguém vai ao Pai sem a palavra. Aí o que as pessoas fazem? Mas a Bíblia foi escrita por homens. Mas a Bíblia foi um resultado do concílio lá dos romanos. Põe 66 autores, manda cada um escrever, vê se em épocas diferentes, com literatura diferente, e vê se fala a mesma coisa. 66 autores. Em um intervalo aí de 4 mil anos, mais ou menos. Chuta 4 mil anos. Duvido você fazer uma outra Bíblia. Não tem como. Se pegar eu, o Levi e o Vinícius para falar de um acidente que teve aqui na Inajar, cada um vai contar de um jeito.
Cada um vai contar de um jeito. Fale. Sim, Jesus fala. Ladrão e salteador. É que se você pegar o livro dos judeus, principalmente o historiador Flávio Joséfo e Heródoto, teve várias pessoas que levantaram-se como Messias antes do próprio Cristo, e várias depois. Assim, incontáveis. E existe uma coisa em Jerusalém, que se você for hoje, que chama-se a síndrome do Messias. Eu não sei o que acontece lá, e quando a pessoa não vai no estado normal, ela chega em Jerusalém, ela acha que é o Messias. Que nem o último pastor nigeriano achou que podia andar sobre o mar, andar sobre as águas, sobre o Jordão, e morreu afogado, não sabia nem nadar. Está no YouTube, é só procurar. Não, eu sou o Messias, eu vou provar que eu vou andar. Aí, morreu. Hã? E não ressuscitou. Tá vendo? Mentira. Jesus nos ensina e nos ordena a aprender a palavra para um único objetivo: é ensinar o próximo. A grande comissão, o evangelismo. E de pregar o evangelho. Eu vou pregar o quê se eu não leio a Bíblia? Eu vou pregar o quê? O que eu falo para o meu próximo se eu não sigo? Eu ser crente igual você? Eu ser crente igual você? Desse jeito? Com essas atitudes? Não, eu prefiro não servir nada. Irmão, você tomar uma dessa, volta, aceita Jesus novamente, segue novamente a humildade do crescimento espiritual e volta de novo. Você agora eu sou cristão. Eu ser crente igual meu pai? Que faz isso com a minha mãe? Ou nos trata desse jeito? Fala. Quando você fala dessa definição, nós temos uma responsabilidade, porque quando nós falamos da situação que o Brasil passa, nós como cristãos temos uma responsabilidade por causa disso. Sim. O Evangelho transforma. Você pegar e entrar no YouTube e assistir o John Kerry, foi um missionário, os pais das missões modernas, John Kerry. Você manda o link para mim. E interessante que ele foi para a Índia, e interessante a obra, ele ficou 7 anos como missionário, não deu uma aula. Ele perdeu o filho, a esposa dele ficou, a esposa dele teve depressão, acabou falecendo, 7 anos. Depois ele foi ver que a obra dele era considerada para fazer um trabalho de ensinamento. E olha que ele mudou, irmãos. A gente tinha um conceito, olha, vocês falam que o evangelho, não se prega hoje que o evangelho deve matar, tal. Qual é o conceito na Índia, nessas regiões? Que quando a mulher o homem morresse, a mulher era queimada. Foi um conceito na Índia. O homem morreu, os caras queimaram a mulher. Um dia que ele viu aquilo, ele ficou louco. E ele trabalhou, depois de muitos anos, tal, que ele conseguiu quebrar essa tradição que a mulher estava ligada na outra, essa questão. E só resumindo, ele conseguiu fazer uma escola, uma universidade, depois de 200 anos, ele foi homenageado na Índia, com um homem que mudou o conceito. Mas vocês acham que esse evangelho, sim? nós podemos mudar o Brasil. O que você acha do hospital público? Já usou? Quem foi as primeiras pessoas que cuidaram do próximo e fizeram um negócio chamado hospital? Os padres e igrejas. A igreja católica. No início, conceito hospital, conceito escola, ensino secular. Os cristãos, os verdadeiros cristãos do início, no sentido de ensinar, além de tirar a pessoa da ignorância para poder ler a Bíblia. Somente os protestantes liam bastante a Bíblia, somente na Revolução Protestante, diferente a Bíblia já era traduzida no idioma da pessoa e era obrigado a ler na língua dela, porque ela queria tirar a pessoa da ignorância. Quanto mais na ignorância, mais fácil você domina. Quando você tira a pessoa da ignorância, ela começa a falar assim: por quê? Por quê? O porquê é um sentido de inteligência. E Deus, diferente de qualquer outro Deus que exista, ou se acha, que supõe existe, diferente de qualquer outro Deus que se acha que exista, Deus permite que ele seja questionado. Fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Agora vai questionar Maomé. Ou né?
Vai questionar Buda? Os próprios falam, não, não se questiona, é isso e pronto. Não, Deus questiona, você pode. Senhor, o livre-arbítrio que Ele te dá, Ele permite você questionar Ele. Ele podia falar, não, é assim, pronto, você não obedeceu, morre. Não, fazei prova de mim, pergunte, este posto a vida e a morte, escolhe pois a vida. Então, o ensino te dá isso, e nós precisamos aprender até para ensinar isso ao próximo. Paulo fala a Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregue a palavra a tempo e fora de tempo, na igreja e fora da igreja, na sua casa e fora da sua casa, no seu serviço e fora do seu serviço. Uma das coisas que aconteceu na minha vida é eu estar falando de um assunto totalmente aleatório, futebol, estou falando do Corinthians, nem sou corintiano, e do nada o Espírito Santo pega aquele assunto, eu estou pregando o Evangelho. Aí depois eu falo, mas como que eu saí do Corinthians e vim falar sobre a obra redentora de Jesus Cristo? Por quê? O Espírito Santo percebeu que aquela pessoa, naquela janela de oportunidade, a pessoa questionou uma coisa e eu respondi através da palavra de Deus, e aquilo gerou frutos. Isso aconteceu diversas vezes. A Meire ontem estava me contando isso, que ele estava mostrando roupa no bazar que eu não vi, estava evangelizando. O Espírito Santo, quando você está com a palavra dentro de você, ele te coloca em situações que você nem percebe. Quando você está falando a genuína palavra. Agora tenta explicar uma coisa que não está na palavra. Você vai passar vergonha, porque não tem base, e ela não se sustenta. E quando começa a perguntar por quê? Por quê? Lembra que eu dei uma vez o 5 por quê? Você lembra? Eu falei sobre isso? Você quer quebrar uma tese? Pergunta 5 por quê? Por que disso? A pessoa vai dizer, por que disso? Por quê? E vai perguntando. Se a pessoa não souber responder a 5, é falácia. Não existe, aquilo ela foi inventado. Porque uma tese ela tem que ir e voltar e ser estruturada. A Bíblia você vai do Gênesis ao Apocalipse. Diferente dos livros de filosofia, ele te fala da origem, te fala porque você existe, te fala para onde vai. Começo, meio e fim. Vamos ler 2 Timóteo 2. Eu quero que vocês vejam esse ensinamento que Paulo dá a Timóteo, exatamente esse capítulo. Eu tenho que ler esse capítulo porque é importante. 2 Timóteo 2. Timóteo é um jovem pastor que pegou uma igreja cheia de idosos e viúvas, e pessoas que já estavam lá na lei judaica há anos, e quando ele começava a ensinar, começavam a questionar ele. E Paulo falou, não, estuda, é o que eu vou mostrar para vocês. Estuda, seja diligente e encara. Seja firme. Vamos lá. Tu, pois, meu filho, Paulo falando, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Palavra. E o que em mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Timóteo, pega homens e coloca para ensinar. Diácono, conceito de diácono. Pois tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Vai ser fácil? Não. Você vai apanhar. Porque toda vez que você vai ensinar, você está entrando no terreno do inimigo. Você é o batalhão de frente. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aqueles que o alistou para a guerra. Paulo está falando, tu vai para a guerra, você é o primeiro do fronte, e você vai encarar. Vai. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Você tem que ser um soldado fiel. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Tudo que você ensina, você tem que cumprir. Então o primeiro trabalhador trabalha primeiro a comer os frutos. Então o que eu ensino, eu tenho que também fazer. Eu também tenho que ver as dádivas disso. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo, que era descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Pois isso sofro trabalho e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa.
Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Tem gente que morre para fazer o ensino. Depois leiam aquele livro, o Evangelho nas prisões comunistas. Acho que eu falei na última aula que eu dei. Cadê onde eu estou? 11. Tá, se sofremos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, também com Ele nos negará. Se somos fiéis, Ele permanecerá fiel, não podendo negar-se a si mesmo. Traze essas coisas à memória. Lembra do que eu te ensinei, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenhais contendas de palavra. Para de entrar em discussão inútil, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Vai eu e Vinícius discutir, os ouvintes estão ouvindo a gente discutir uma coisa inútil. Cadê o dinossauro na Bíblia? Vamos lá, eu e Vinícius lá, dinossauro. Quem está ouvindo, mas o que esses dois aí estão discutindo? Melhor ainda, no Facebook, né? Para ficar lá para todo mundo ver. Aquelas discussões inúteis de Bíblia no Facebook. É isso, não entre em discussão. Cadê? Procura te apresentar a Deus provado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Evita fofoca. E a palavra desse roerá como gangrena, entre os quais são Himeneus e Fileto. Se você entrar nas fofocas, nas discussões inúteis, isso vai ser uma hoje não é difícil falar. Gangrena, uma ferida que não fecha e vai te corroer. As quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era feita, e perverteram a fé de alguns. Sempre vai ter um ensinando uma heresia. Sempre. Sempre. Por isso temos que estar sempre vigiantes. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendes este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade, injustiça. Ora, numa grande casa não há somente um vaso de ouro e prata, mas também de pau e barro, uns para honras e outros porém para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra. Quando fala vaso de desonra, imagina o vaso sanitário. Isso é a Bíblia, quando fala vaso de desonra, é o vaso sanitário, tá? De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo. Vaso para a honra, por exemplo, é o vaso que você bebe a água, e o outro é o vaso sanitário. Essa é a diferença que ele está fazendo, essa comparação. Para uso do Senhor e preparado para toda a obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. Cadê os ETs? Não quero saber de ET, eu quero saber de Jesus. Mas Jesus, irmão, na Bíblia. Outro vez vai falar sobre Lilith, a segunda esposa de Adão. Não está isso na Bíblia? Irmão da igreja, tá? Foi perguntar cadê a Lilith. Meu irmão, isso é um apócrifo chamado Gênesis B. Que deu que nem dos Mar Mortos lá, os livros apócrifos, que tenta dar uma misturada. E foi tirado mesmo porque não tem sentido. O servo do Senhor não convém contender, não discuta inutilmente, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Quem ensina, sofre. Instruído com mansidão os que resistem. Você vai ensinar, alguém vai resistir. Continua ensinando com mansidão. Cadê? Ao ver-se porventura Deus lhe dará arrependimento para conheceres a verdade. Vai insistindo até o momento que ele for entender e se arrepender. E tornar a despertar, desprendendo-se dos laços dos diabos em que a vontade deles estão presos. Existem pessoas que nós vamos evangelizar e elas serão libertas na hora.
Mas existem pessoas que vai ser uma guerra espiritual. Como Jesus falou, alguns demônios só saem com jejum e oração. Então, não tem que parar com essa mania, e vamos falar dentro da nossa casa, eu planto, eu rego, eu colho. Não, um planta, outro rega, e o Espírito dá o crescimento. Eu posso falar a Bíblia inteira com uma pessoa, se o Espírito Santo não a converter, se ela não der lugar, não adiantou de nada. Então, às vezes a gente acaba empurrando, e é uma lição nossa, para o batismo, pessoas que não estão preparadas para o batismo, para contar números. Bom, isso não é a nossa igreja, são todas as igrejas. Não adianta a gente levar pessoas para o batismo, que depois de um ano ela não está mais aqui no culto de doutrina, ela não está mais aqui no culto de discipulado, porque ela não tem raiz. É melhor pegar aqui no irmão Josué, vai lá na casa e ficar lá, batendo Bíblia. Resistiu no começo? Resistiu. Vai lá, Bíblia, e vai ensinando. Ah, eu quero me batizar. Calma, fique em paz, vamos limpar primeiro. Vamos lá, e vai batendo. Algum momento, os frutos vão aparecer. Opa, vamos batizar. Existe um crescimento espiritual. Estou acabando. Então, temos que entender que a palavra de Deus deve ser ensinada, e como Paulo fala, alguns vão resistir, mas com mansidão continua ensinando, continua falando. Síntese tópico 3, a palavra de Deus deve ser ensinada, porque é a ordenança de Deus, ratificada por Jesus e confirmada pelos apóstolos. Vou ler rapidão. Deus falou: junta meu povo para ouvir a minha palavra, guarda os meus mandamentos. Pelo temor a Deus, o cristão deve se apartar do mal. Provérbios. Desvia do mal, Provérbios 16:6, e aborrece o mau caminho. Olha como a Bíblia ensina. O resultado do ensino da lei de Esdra, o povo confessou seus pecados, houve um arrependimento. E Provérbios 30, versículo 5 fala: tudo o que Deus diz é verdade. O ensino da palavra ajuda o cristão a ser honesto em toda prova, a jamais mentir, jamais se apoderar de coisas que não são dele. O cristão vive uma vida normal de moral e exemplo. O cristão jamais dá falso testemunho. Oséias fala: o povo carece porque falta de conhecimento. Já em Coríntios, Paulo fala o seguinte, que a palavra ensinada em Coríntios, numa sociedade corrupta, que era a cidade de Coríntios, a igreja teve todos os dons, e foi ensinando aquela igreja a se afastar da corrupção da sociedade dela. Vou falar rapidamente. Existem 3 leis no judaísmo: lei moral, lei civil e lei religiosa. A lei moral representa a vontade de Deus para com o homem, no que diz respeito ao seu comportamento e seus deveres principais, o que ele deve fazer. A lei civil representava a legislação, os crimes cometidos tinham a punição. A lei cerimonial ou religiosa representava a vida dos levitas, o que eles deviam fazer para fazer o sacerdócio. Isso se aplica para a gente hoje? Não. A lei civil, a lei religiosa e lei moral, até ela é histórica, itens em vermelho, serviram para a história. A lei civil também é didática, para nos ensinar através disso, é didática. A lei cerimonial é didática. Por que era feito daquela forma? É didática, você ensina porque tudo representa indo para Cristo. A lei judicial é reveladora, ela mostrava Cristo, mas a gente não faz. Ela é prática, normativa, devemos fazer? Não. A lei cerimonial, a lei judicial não, e a lei moral também, vírgula, na sua totalidade não. Vamos lá. Não estamos sobre a lei civil de Israel, porque estamos no período da graça. Nós não estamos sobre a lei civil. Não estamos sobre a lei religiosa de Israel. Você não precisa ter a arca aqui, porque o próprio Cristo é a nossa arca. Nós não estamos sobre a condenação da lei moral. Entretanto, nós devemos seguir algumas leis morais.
O que é lei moral? A nossa condição com a sociedade. Nós devemos seguir os 10 mandamentos, que Jesus converteu em 2: amarás ao próximo como a ti mesmo, amarás a Deus sobre todas as coisas como a ti mesmo. E a lei moral dá no sentido da santificação, resumida nos 10 mandamentos, que é efetivada pelo Espírito Santo. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo, segundo diz Efésios, nós produzimos Gálatas 5:22. O que a gente produz quando a gente é selado pelo Espírito Santo? Frutos do Espírito, que um deles é sabedoria. Então, apesar de não estarmos seguindo a lei religiosa, a lei civil, algum aspecto das leis morais nós seguimos. O conhecimento consolida a força. Provérbios 24:3. É com conhecimento que é dado gratuitamente por Deus. Estou terminando. O ensino da palavra de Deus gera temor, e as normas espirituais do cristão e dá conhecimento. Você quer ser sábio? Leia a Bíblia. Você quer deixar de ser sábio? Quer ser manipulado, que nem uma barata tonta? Para de ler a Bíblia. É os dois extremos. Você lê, você vai ter sabedoria. Se você não lê, não vai ter sabedoria. Quando o povo ouviu e entendeu a palavra de Deus, todos experimentaram uma profunda, não é superficial, profunda convicção de pecado e de culpa. Ele entendeu, quanto mais você lê a Bíblia, mais você entende que você é pó e miserável. E sentir tristeza pelo pecado e abandoná-lo resulta em perdão divino e alegria da salvação. Fale, para terminar. Posso fazer uma observação? Observação. Fale. O irmão que escreveu aqui, ele fala aqui no tópico 4, tá? Ele fala aqui que Zaqueu, depois de ser salvo, queria restituir aquilo que havia deixado defraudado. Roubado. Ou seja, mas a Bíblia não fala disso, eu não consigo concordar com ele. Mas ele fala que, porventura, se ele tivesse roubado alguém, ele devolveria a parte dele. Sim. Se ele deixou, ele falou que haver, o que é isso? Ele falou, vou ver, que se porventura eu enganei alguém ou cometi algum erro, eu vou corrigir. Significa examine-se a si mesmo. Ele vai voltar, você que eu errei. Não fala que ele fez, mas ele fala da autoconsciência. Pergunte, para encerrar. Tem uns 10. Um fala que Jesus tinha casa com a Maria Madalena. Não tem sentido. O outro fala do Gênesis B. Outro fala que o único que entendeu o Evangelho foi Judas. Então assim, eles entram em contradição. O que é o apócrifo? Ele entra em contradição com o próprio sentido. Se você pegar de Gênesis e Apocalipse, a mensagem é a mesma. Jesus Cristo, contada de diversa forma, contando para Cristo. Os apócrifos apontam para o outro lado. Aponta para a idolatria. Aponta para culto a anjos. E a Bíblia não ensina isso em nenhum lugar. Então o apócrifo ele foi retirado realmente porque ele entrava em contradição. Até o livro de Daniel tem um capítulo a mais, na Bíblia romana católica, que Daniel protege uma mulher de ser assassinada e a mulher é culpada. Mas nem a história fala sobre aquilo. Então assim, foi inventado aquele capítulo a mais. Então o apócrifo são coisas que tentaram introduzir no decorrer da história, que o inimigo tentou, que entraria em contradição, tirou, mas graças a Deus o Espírito Santo tirou. Isso é o apócrifo. Tem um livro Belo Dragão, que conta isso em Daniel, mas ele entra como história. Você vê os livros lá no Antigo Testamento, que na Bíblia Católica, ele entra como história. Você lê Macabeus, é interessante você entender o contexto que aconteceu na Babilônia até Jesus Cristo, quando você lê Macabeus. Entender como é que se tornou um sistema religioso. Você entende como é que se tornou um sistema religioso, você